Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Pode tomar assento por um instante. Antes de dar início à exposição bíblica desta noite, eu quero falar um pouco acerca do trabalho em si que estamos realizando esses dias e que já era um desejo de há muito do nosso pastor, da diretoria da igreja, dos obreiros, que nós pudéssemos inserir no calendário nosso da igreja escolas bíblicas, intituladas Escola Bíblica de Obreiros e Líderes, mas, por óbvio, não exclusiva para a participação de obreiros e líderes, mas abrangente a toda a igreja. Assim como temos congresso de jovens, que participa toda a igreja, mas a temática, via de regra, é voltada mais aos jovens, congresso de círculo de oração, que também é para toda a igreja, mas com uma temática mais própria para as irmãs do círculo de oração. Escola Bíblica de Obreiros e Líderes também traz uma programação para toda a igreja, mas nós trabalhamos temas que tocam mais a lide do obreiro, do líder, do ministro, mas naturalmente toda a igreja precisa estar inteirada, precisa ouvir e aprender. E, como dizia, já era um desejo do nosso pastor, de toda a diretoria, que pudéssemos ter esse espaço dentro do nosso calendário anual de eventos que temos, escolas bíblicas, pelo menos uma, se possível até 2 ou quem sabe 3 ao ano, né? Para que tenhamos momentos para nos assentar, nos debruçar sobre a palavra e fazer um estudo aprofundado, exegético de um determinado tema que ajude a consolidar e fortalecer a nossa fé, tornando-nos uma igreja viva, vibrante, mas sobretudo equilibrada no que tange a espiritualidade e o conhecimento bíblico, a graça e o conhecimento, com trabalhos de avivamento, como tivemos no mês de janeiro, mas sempre prezando para trabalhos também de cunho bíblico-teológico, como disse, no afã de fortalecer a nossa identidade, o nosso DNA de uma igreja bíblica e avivada, ou seja, uma igreja que desfruta o avivamento pela Bíblia, pela palavra. Não uma igreja que salta, pula e corre com oba-oba, com chavões, com frases de efeito, mas com conhecimento bíblico respaldado nas Escrituras e o agir do Espírito Santo em nosso meio. A gente busca ter esse DNA, manter esse DNA. Nós já temos, manter esse DNA, fortalecer essa identidade. Então, essa escola bíblica, talvez muitos, não digo dos que estão aqui, mas possivelmente alguns não entenderam que era um trabalho para toda a igreja e por isso ficaram na dúvida se poderia vir ou não. Dá tempo de multiplicar a informação. Talvez alguns estejam nos acompanhando pela transmissão, o culto está sendo transmitido, mas de qualquer forma, replique a informação para quem ficou duvidoso. Amanhã pela manhã continuaremos, amanhã à noite teremos mais. Ouvi dizer, inclusive, de congregações nossas que entraram em acordo para vir todos para cá, para continuarem essa programação. E na segunda-feira, ainda com a participação do pastor Bruno conosco, seguiremos aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Então, nesta noite, nós vamos dar início. O tema já foi lido, eu não vou ler o tema mais uma vez. O tema foi lido na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, quando Paulo orienta Timóteo a não desprezar a sua mocidade, mas buscar ser o exemplo dos fiéis. E aí cita algumas áreas em que Timóteo, enquanto líder da igreja de Éfeso, deveria se empenhar para ser o exemplo dos fiéis. Como no fim de semana que passou, nós tivemos aqui ministrações abençoadíssimas em torno da pessoa de Timóteo, sua epístola, no sábado, domingo pela manhã, domingo à noite também, segunda. Eu me propus a não sair do tema, mas buscar um outro texto
para nós continuarmos tratando da questão da importância de sermos exemplos. No título, ou melhor, no tema da EBOL, nós colocamos lá, obreiros e líderes comprometidos em ser exemplo dos fiéis. Mas para a minha palavra desta noite, de abertura da EBOL, eu coloquei o tema, o poder transformador do exemplo. E aí eu antecipo aos irmãos, nós vamos, é uma escola, nós vamos ler bastante a Bíblia. Eu te sugiro que traga a Bíblia. Os irmãos trazem Bíblia para a igreja? É bom trazer Bíblia para a igreja, viu? Traga a Bíblia para a igreja e use a Bíblia. Então, traga a Bíblia nesses dias de EBO, em todos os dias, mas em especial na EBO. E eu não vou te frustrar, você trouxe a Bíblia, você vai usá-la, você vai abrir, você vai ler, você vai acompanhar. Claro que vai haver a projeção, e eu vou pedir a ajuda do Yuri, para quando fizer a projeção, fazer na Almeida Revista e Corrigida, né? A famosa ARC, versão Almeida Revista e Corrigida, para estar dentro daquilo que eu fiz aqui, as minhas anotações. Pois bem, irmãos, ainda dentro desta minha introdução, agradeço, né, a Deus por essa oportunidade, agradeço ao nosso pastor também, nos dá o privilégio de estar abrindo esta EBOL. A gente tem a oportunidade de ministrar e participar em muitas EBOs, ou EBOL, ou EBOM, eles mudam o nome pelo Brasil e fora dele, e embora participe também de muitos outros eventos, mas eu percebo o valor do fruto mais evidente de trabalhos de escola bíblica, como os irmãos conseguem reter mais a informação, guardar e aplicar. Então, é um trabalho fundamental, sem querer ser repetitivo, mas é um trabalho fundamental para solidificar a fé, a base, a identidade da igreja. Então, eu sou grato a Deus por estar nesta noite aqui em nossa igreja, fazendo a abertura desta EBOL. Para tal, te convido agora a abrir o seu exemplar da Bíblia, você que trouxe, na epístola do apóstolo Paulo a Tito. Disse que não ia falar de Timóteo, então vamos ao quase Timóteo. Isso aqui é um obreiro do quilate, da envergadura, da estirpe de Timóteo. É o Tito. Capítulo 1. Vou começar a leitura no capítulo 1. E aí, logo após, eu peço aos irmãos que não fechem a Bíblia, mantenha ela aberta para a gente acompanhar. Bom, capítulo 1 eu vou ler o versículo 5, depois lerei a partir do 9, encerrando no 16, e aí no capítulo 2 eu leio o versículo 1, o 7 e o 8. Eu vou citando para que seja projetado ali, na versão está ali Almeida, aqui está corrigida fiel, você tem Almeida Revista Corrigida? Diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Versículo 9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para ademoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas,
nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Versículos 7 e 8. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Amém. Esse é o texto, e peço mais uma vez que os irmãos mantenham a Bíblia aberta. Então, baseado neste texto da Epístola de Paulo, direcionada a Tito, nós queremos falar hoje sobre o poder transformador do exemplo, ou o poder do exemplo. A gente falar sobre ser exemplo é uma expressão pesada, é uma expressão pesada. A gente recorda quando Paulo, ele, tomado de uma coragem e autoridade, obviamente concedida-lhe pelo Espírito Santo de Deus, ele orienta aos seus leitores a que o imitassem, tal qual era ele imitador de Cristo. Ele se coloca nessa posição em que aqueles que têm dificuldade de olhar para Cristo, achando muito distante colocar os olhos em Cristo, Paulo se coloca então como intermediário. Olhem para mim e me imitem, porque eu estou imitando a Cristo. Não é uma frase fácil de falar. Não é uma frase que se diz senão na direção do Espírito Santo. Confesso para os irmãos, com toda a sinceridade do meu coração, eu sinto desconfortável, me sinto muito desconfortável, todas as vezes que alguém se dirige a mim dizendo que me tem por referência. Parece que coloca nos meus ombros uma tonelada a mais daquela que eu já venho carregando. Alguém mais se identificou aí, parece, né? É verdade, né? Eu desconverso, tento sair pela tangente, falo, Jesus é bom e tal, mas tem pessoas que gostam de pegar todos os holofotes e trazer para a sua direção. Não é o caso de Paulo. Como eu disse, uma vez na direção do Espírito Santo é outra história. Inspirado pelo Espírito Santo, como líder de uma igreja, sabendo da sua responsabilidade e da dificuldade daqueles irmãos em especial. Enfim, o contexto é totalmente outro. Mas eu me refiro a pessoas que gostam da bajulação, que gostam de ser adulado, que vivem atrás do aplauso, do elogio. Estou me referindo a este caso à parte. Eu me sinto muito desconfortável. Eu sinto peso muito forte. Por outro lado, eu sei que enquanto um servo de Deus, e em especial um obreiro da casa do Senhor, é uma responsabilidade da qual não podemos nos esquivar. Nós não podemos fugir. Não queremos que as pessoas foquem em nós, mas também não podemos permitir que as pessoas olhem para nós com um olhar de demérito, de desprezo, olhar para nós como se olhasse para alguém que não fosse um verdadeiro seguidor de Cristo. Temos, na atualidade, dificuldade de encontrar referenciais, e as pessoas têm escolhido até referenciais baseado no número de seguidores que tem na rede social, na quantidade de vídeos postados, na quantidade de like, por aí vai. Se tem nome, se tem renome,
ele já pega e diz, é meu referencial, é meu referencial. Mas estamos tratando de referenciais de vida cristã. E para ser um referencial de vida cristã, você precisa conhecer a vida cristã daquele que você diz que é o seu referencial. Você não pode ter como referencial alguém que você conhece pelo corte, ou pelos cortes, pelos shorts, né, que chama, né? Palavra em inglês para corte, shorts, vídeos curtos, ou mesmo vídeo longo, não importa. Mas você não pode ter como referencial alguém que você conhece pela tela. Pode ser alguém até que tenha grande relevância no mundo midiático, desde que você também conheça a vida. O que eu estou aqui tratando nós precisamos de referenciais, os quais a vida é conhecida e a mesma é ilibada diante de Deus e pautada nas Sagradas Escrituras. Paulo, ele escreve esta carta a Tito, sendo esta uma das 3 cartas, ou 3 epístolas pastorais, porque 2 foram dirigidas a Timóteo e esta a Tito. Pela ordem, ele escreve a primeira epístola a Timóteo, a epístola a Tito e então a segunda epístola a Timóteo. Esta epístola dirigida a Tito está entre uma e outra das epístolas dirigidas a Timóteo. Mas todas elas estão ali entre os anos 62 e 64, que é prestes da sua morte. A segunda epístola de Tito, já assim, na sua prisão final, de onde ele recebe o veredito de morte por decapitação, nós conhecemos a história, foi escrita ali aproximadamente de meados ao fim do ano 64. Esta epístola dirigida a Tito foi um pouco antes, talvez no ano 63, e esta epístola é caracterizada no cânon sagrado por ser uma espécie de manual prático sobre como organizar a igreja e como viver o evangelho em uma cultura corrompida. Propósito de Paulo escrevendo as epístolas pastorais, e especificamente esta epístola a Tito, era dar a ele orientação de organização de uma igreja, e depois desta igreja organizada na sua liderança, na sua hierarquia, na sua liderança, nos seus grupos, enfim, dar a eles então o desafio de viverem na essência o genuíno evangelho em um ambiente totalmente secularizado, em um ambiente marcado por uma cultura corrupta, uma cultura mundana. Que lugar é esse que Tito estava inserido? Nós lemos no versículo 5 que Paulo diz: por esta causa te deixei em Creta. Aqui é a localidade onde estava o pastor Tito, a ilha de Creta. A ilha de Creta, falando um pouco dela aqui, esta ilha, ela era conhecida na antiguidade pelo misticismo, pela desonestidade, pela indisciplina de seus habitantes. O misticismo era tão grande na ilha de Creta, que era uma ilha muito vinculada à cultura grega, e toda aquela cultura e religião da Grécia, com todos os seus deuses, não é falsos deuses, é claro, mas com aquela mentalidade de divindades para tudo, o Deus do mar, o Deus do fogo, o Deus da água, o Deus da guerra, o Deus do vento. E os cretenses defendiam uma teoria de que o grande Deus do panteão grego, que era Zeus, ele era oriundo daquela ilha, sendo ela uma ilha então mística, e Zeus, por sua vez, ele coabitava com algumas mulheres humanas, naturalmente, iludindo-as, enganando-as, usando o artifício do engodo, do engano. E isso se manifestava em toda a cultura, isso era parte da cultura da ilha de Creta. O engano, a malícia, o misticismo, a maldade, a desonestidade.
de tal forma que a cidade era tão corrompida que o termo grego, que é uma junção, uma derivativa da palavra que dá nome à ilha, Creta, então a expressão grega kretizo era uma palavra usada com o significado de mentir, de tão associado que estava aquela ilha. Então a localidade era uma localidade marcada pela mentira, pelo engano, pela desonestidade. E o apóstolo Paulo, analisando a condição daquele lugar, ele viu um terreno fértil para plantar a igreja de Cristo. Alguns diriam, não, ali não é um lugar para ter igreja, olha a cultura, olha a situação, olha... Só que a mente do apóstolo Paulo, a sua visão, ele olhava aquele ambiente totalmente degradado, moralmente degradado, corrompido, e ele dizia, é ali o lugar onde a igreja deve estar. É ali exatamente o lugar em que a igreja deve florescer. A igreja não deve evitar os lugares que são hostis à cultura e à mensagem do evangelho. Ao contrário, ela deve colocar lá a bandeira, fincar a bandeira do evangelho e começar a trabalhar para mudar a cultura e a realidade da região. Em resumo, uma grande crise moral e espiritual havia se instalado na igreja local de Creta. Agora, aqui é importante entender, porque eu falei da realidade da cidade. Mas Paulo está escrevendo ao pastor Tito, que está responsável por liderar a igreja em Creta, porque uma crise moral e espiritual estava abatendo a igreja local em Creta. Isso como resultado exatamente do paganismo da cidade. A influência da cidade estava esfriando a igreja. A maldade, a corrupção da cidade estava tirando a força espiritual da igreja. O que é que nós estamos vendo aqui? Ou seja, a igreja não estava influenciando a cidade, mas ao contrário, estava deixando-se influenciar pela cultura corrompida dela. Então aquela igreja estava com um problema. Estamos falando sobre a questão de ser exemplo. A igreja não estava conseguindo ser um exemplo para a sociedade, porque estava seguindo o mau exemplo da sociedade. A igreja não estava conseguindo influenciar a cultura ao redor, porque estava assimilando a cultura ao redor. A igreja não estava sendo sal, porque estava se degenerando e perdendo sua capacidade de salgar. Esta era a triste realidade da igreja local na ilha de Creta. Mediante a este ambiente desafiador, aonde a igreja precisava amadurecer, porque isto era resultado da falta de amadurecimento espiritual. E aqui, irmãos, essa questão de nós sermos, Paulo diz que as pessoas inconstantes, que é levado por todo vento de doutrina, ele chama de meninos na fé. Isso é falta de maturidade. Pessoas que estão sempre em busca de uma novidade, uma mensagem nova, um estilo novo, um design novo, uma metodologia nova, e etc. Isto é falta de raiz, isto é falta de maturidade. Aquela igreja estava sofrendo de imaturidade espiritual. Estavam como meninos, e o menino se empolga com qualquer coisa. Estou falando aqui na questão espiritual, não é o ser menino no que tange o pecar, Jesus diz que no que trata da maldade, nós devemos ser como meninos, como crianças, no sentido da inocência. Mas quando se trata desse embate com o mundo e com o pecado, nós precisamos ser amadurecidos, entender a sagacidade de Satanás, ser capazes de perceber os seus ardis, as suas táticas, a gente compreender a sutileza da sua atuação. Enquanto nós estamos preocupados em ver grandes coisas, por vezes o inimigo está apenas buscando pequenas brechas. E aí a necessidade de maturidade para, às vezes,
erradicar as pequenas brechas. Ah, mas isso aqui é tão pequenininho, não tem nada a ver. O Maduro diz, não, é melhor não. É melhor não. Mas não. Essa igreja estava, portanto, enfrentando este ambiente desafiador. E ela precisava amadurecer e separar-se dos costumes pagãos locais para viver a transformação do Evangelho. Ela não poderia usufruir e desfrutar em toda a potencialidade o que o Evangelho nos confere. Ela não poderia desfrutar do máximo do poder do Evangelho enquanto ela ainda estivesse encantada com aquilo que o mundo ao seu redor oferecia. Enquanto o seu olhar estivesse dividido entre o que o Evangelho tinha a oferecer e a cultura pagã da ilha de Creta tinha a oferecer, é aquela velha história, nem desfrutava o tudo do mundo e nem desfrutava o tudo do Evangelho. Ela precisava romper definitivamente com o que Creta lhe oferecia em termos de cultura, de paganismo, de vida desregrada e imoral, para poder experimentar em toda a sua plenitude aquilo que o Evangelho vem nos oferecer. É aqui que Paulo está dizendo, Tito, é exatamente por este motivo. Voltemos aí ao versículo 5 então, e a gente compreende. Paulo diz assim, por esta causa te deixei em Creta. É como na reunião de obreiros, né? Apenas a título de exemplo, nosso pastor presidente, pastor Elias, falasse de uma, eu não vou nem citar nenhuma congregação, fosse uma nova congregação que fosse abrir, aí vamos abrir um trabalho lá na serra, bem lá no extremo lá. E aí o pastor tem informação, olha, aquele lugar lá é difícil, é uma área de muita bruxaria, macumbaria, muita prostituição, e é assim, já tem uma igrejinha lá. Está precisando de um líder, mas a igreja infelizmente tem se deixado influenciar pela condição ao redor. Os crentes também são fracos, misturados, hora está de pé, hora não está, é uma bagunça, os crentes é confuso, e hora está aqui, hora está lá e tal, e eu estou te mandando para lá. O obreiro vai animadão, não é? É mais ou menos o que ele está dizendo, Tito, a igreja é assim, a cidade é assim, a situação está ruim, a cidade é desafiadora. Os crentes lá são difíceis, mas é exatamente por esta razão. Quando Paulo diz isso, ele está dizendo, eu vejo você potencial para colocar em ordem aquela desordem. Eu vejo em você alguém capaz de pegar essa situação degradante e colocá-la em ordem para a glória e honra do nome de Jesus. Pegar uma igreja que, dada a sua condição corrupta e imoral, porque tem se deixado influenciar pelo mundo e por esta razão tem desonrado a Cristo, mas eu estou te enviando para lá, Tito, para transformar esta igreja, que agora é uma desonra, em uma igreja que honrará a Cristo e que subirá no dia do arrebatamento. É por esta razão que eu estou te enviando para Creta. Que bom quando se pode contar com obreiros que você entrega para ele uma igreja assim, mais ou menos, né? E você sabe que ele vai colocar em ordem. E quando a igreja está em ordem, você fala, se eu botar esse obreiro lá, ele... Mas não, tem lugar que tem, isso aí. Está tudo em ordem, mas se eu botar ele lá, o negócio já está em ordem. No caso aqui, Tito era diferente. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. É como se Tito fosse um pastor regional e fosse colocar algumas congregações em Creta, e ele vai pôr então os presbíteros que ficariam subordinados a ele, e automaticamente o peso de ser um exemplo, de ser um modelo, é muito grande, estava recaindo sobre Tito, que tal qual Timóteo também era jovem. Mas pela forma como Paulo se dirige a Timóteo e a forma como Paulo se dirige a Tito, nós inferimos
que Tito era alguém que tinha uma personalidade mais forte, não era tão tímido quanto era o Timóteo, que por vezes Paulo tinha que usar algumas expressões para tentar elevar a autoestima dele. A Tito, Paulo já era mais direto, parecia que ele já tinha uma consciência mais aclarada e também era portador de um caráter e já mais formado e de uma personalidade bem firme, é o que dá a entender. Então, o que é importante entendermos até esse ponto é que a ilha de Creta, e olha que interessante, escrevi esta tarde esta frase aqui e achei muito interessante. A ilha de Creta precisava de uma igreja forte para elevar o seu padrão moral e espiritual. A ilha precisava de uma igreja forte para elevar o seu padrão moral e espiritual. Mas a igreja de Creta precisava de uma liderança forte para guiá-la no cumprimento desta missão. A igreja precisava influenciar a cidade, mas a igreja precisava de líderes que fossem capazes de influenciá-la primeiro. É aqui que entra a questão do modelo, do exemplo, para obreiros e líderes, mas para a igreja como um todo. A igreja como um todo precisa influenciar o mundo lá fora, mas essa igreja, ela precisa receber a influência dos seus líderes. E se a igreja é forte, é porque tem uma liderança forte. E ela vai então trazer um grande impacto sobre a sociedade em que ela está inserida. Por isso que eu disse, o peso da responsabilidade, referência, exemplo, pesa, mas também não tem como escapar. De fato, pesa sobre os líderes, os obreiros, o líder de departamento, o líder dos jovens, o líder dos adolescentes, o líder do ciclo de oração, o líder do departamento de ensino, a EBD, o líder que é líder na classe como professor. Exemplo, ser exemplo. Seguindo aqui o texto, pela descrição dada por Paulo, Paulo vai dar uma breve descrição da igreja, da cidade, dos cristãos, e pela descrição que ele dá, nós concluímos que os cristãos da igreja local em Creta eram apenas o chamado cristão nominal. O que é o cristão nominal? É aquele que é cristão só no nome. Se a pessoa pergunta a ele, um recenseador do IBGE bate na porta dele e pergunta: qual é a sua religião? Eu sou cristão evangélico. Ele vai dizer, mas a prática de vida dele não está de acordo com aquilo que deve ser a prática de vida de um verdadeiro cristão evangélico. Então, a estes nós chamamos de cristãos nominais. Nós, no Brasil, nos acostumamos, já há muito tempo, ouvir uma frase assim, quando a gente pergunta a alguém que é, por exemplo, católico. Ele diz assim: eu sou católico não praticante. Já tem o evangélico não praticante também. Eu sou evangélico, mas não sou muito praticante, não. Eu sou um crente aí não praticante. Esse é o chamado nominal. Ele só tem nome, mas não tem a prática. Então, a grande questão é a prática. Olha o que Paulo vai dizer aqui, versículo 10. Porque há muitos, não são poucos, são muitos, na igreja em Creta, desordenados, faladores vãos, enganadores. E ele dá um destaque, principalmente quem os dá? Que eram os mais religiosos, que veio lá do judaísmo, eram os da circuncisão, os que eram judaizantes. Via de regra são os mais religiosos. Mas Paulo diz deles, desordenados, faladores vãos, enganadores. O que é uma pessoa desordenada? Uma pessoa desordenada é uma pessoa que não está sujeita à ordem. É uma pessoa que não se submete à regra. Ela sabe que tem uma ordem, ela sabe que tem uma regra,
ela sabe que tem um código de ética, ela sabe que tem um regimento interno, ela sabe que tem uma conduta padrão da igreja que ela não foi obrigada a fazer parte, mas que ela decidiu fazer parte, e ela sabe que existe um padrão, existe um modelo comportamental, de expressão no vocabulário, etc, etc, mas ela é desordenada, ela não é sujeita a ordens, ela não é sujeita a regras. Isto é uma outra palavra para rebelde. Tinha um bocado lá em Creta. Faladores vãos. Que é alguém que fala vão, fala de forma impensada, fala de forma irrefletida, né? Fala sem pensar, e aí ofende um, magoa outro, desculpa, aí ofende de novo, desculpa. Eu sou assim mesmo, eu falo mesmo, e assim vai ferindo um, outro não pensa, não reflete, não tem o controle das suas palavras, e vai criando situações desagradáveis no corpo, porque não consegue conter a sua língua. Faladores vãos. E haviam lá também os enganadores. O que é um enganador? Um impostor. Alguém que diz ser o que não é. Alguém que se passa por aquilo que não é. Na igreja em Creta, Paulo está dizendo, cristãos nominais, desordenados, faladores vãos, enganadores. Paulo vai aprofundar a situação nos versículos 11 a 15 e depois ele vai resumir a qualidade ou a má qualidade, a péssima qualidade desses cristãos nominais no versículo 16. Se não, vejamos, versículos 11 a 15, ele diz assim, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. Com qual motivação, irmão? Por dinheiro, por ganância. Ele vende a alma, ele abre mão de valores, ele negocia a mensagem, ele está disposto a deixar de pregar o que é certo para pregar o que dá certo, sendo que o que para ele é dar certo é dar dinheiro, dar retorno. Da agenda, está cheio por aí. Qual é a mensagem que está dando agenda? Qual é a mensagem que está abrindo portas? Os grandes pregadores dos grandes eventos, das agendas lotadas. Que tipo de mensagem eles pregam? Então eu vou pregar essa mensagem. Ele está negociando seus valores e princípios, ainda que isso faça transtornar. Ao invés de ser um agente de edificação e consolidação da fé, ele é alguém que transtorna, que traz bagunça, confusão, mas o motivo aí está, ganância, dinheiro. Um deles, seu próprio profeta disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. E aí Paulo diz, este testemunho é verdadeiro. Portanto, olha que tipo de postura Tito deveria ter em relação aos tais. Repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Não dando ouvido à fábula judaica, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Resumindo, no versículo 16, Paulo resume então a condição dos crentes dessa igreja. Ele diz que eles confessam que conhecem a Deus, mas fazem o que, irmãos? Confessam, palavras. Conheço a Deus. Mas quando chega o momento de sair das palavras para a ação, para a prática, tudo aquilo que eles dizem com as palavras, né, naturalmente, é negado pelas obras. Sendo abomináveis, desobedientes, e olha o carimbo que recebem de Deus, reprovados para toda boa obra. Nós costumamos aprovar pela eloquência, mas o carimbo de aprovação ou reprovação de Deus vai depender do caráter.
vai depender do estilo de vida, vai depender da conduta. É por isso que ele diz, o próprio Jesus, muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome, eu fiz isso, mas isso, mas isso, mas isso, mas eu lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Essa palavra conhecer, é claro, não é um conhecer de alguém, é meu conhecido, sei quem é, já ouvi falar. Não, o sentido ali é semelhante ao sentido que essa expressão conhecer é usado muito no Antigo Testamento, que é usado como um eufemismo, né, uma palavra mais suave, mais branda, para relacionamento íntimo conjugal. Vou usar essa expressão para todos entenderem. O conhecer é nesse sentido. E naturalmente aqui Jesus está usando também de forma figurada, no sentido de intimidade. Ou seja, quando Jesus diz, eu não vos conheço, é como se dissesse, vocês faziam muitas coisas em público, mas eu não conhecia vocês na intimidade. Vocês eram conhecidos do público, mas eu nunca te vi no momento secreto. Você estava sempre diante das multidões, a sua agenda estava lotada, mas há quanto tempo que eu já não te via no quarto fechado, de porta fechada, joelho no chão? Eu não te conheço. E é por essa razão, irmãos, que nós dizemos, a Bíblia diz, e nós enfatizamos, o céu será um lugar de surpresa. Muita gente que é conhecida na terra, é desconhecida no céu, mas no céu vai ter gente que você vai falar, não conheço, nunca ouvi falar. Jesus vai dizer, minha amiga íntima, meu amigo íntimo, tinha relacionamento comigo todo dia, de madrugada, esse aqui eu sei quem é. A situação era grave. O testemunho dos crentes em Creta era péssimo. Não dá para fugir do tema, não é? É ser exemplo. O grande problema da igreja de Creta era a falta de exemplo. E aí você entendeu. A igreja não influenciava a cidade porque, ao invés de ser um exemplo, ela seguia o mau exemplo da cidade. A igreja estava fraca. Para que a igreja que estava fraca se fortalecesse, Paulo disse, Tito, é por essa razão que eu te coloquei em Creta. A gente precisa de um líder forte para a gente fortalecer aquela igreja, para poder impactar aquela cidade. A gente precisa de modelos, precisamos de exemplos, precisamos elevar o padrão, para que a igreja também eleve o seu padrão, para que a cidade sofra o impacto positivo de uma igreja agora no padrão bíblico, no padrão de Deus. A realidade era grave. O testemunho dos crentes em Creta era péssimo, pois navegavam, ou melhor, negavam a sua fé pela prática das obras, das péssimas obras, das reprovadas obras. E aí, claro, Paulo é um líder que desloca o obreiro, mas também dá a ele, como eu disse no começo, a epístola a Tito é como que um manual. Então, Paulo diz, você vai, mas eu vou te dar munição. Eu estou te enviando como um soldado para a guerra, mas não estou te mandando desarmado, não. Estou te entregando um arsenal poderoso para você entrar nessa guerra e ser vitorioso. Então, Paulo vai dar o chamado caminho das pedras, vai dar as orientações necessárias para que Tito seja exitoso em sua missão de colocar em ordem o que havia se transformado em verdadeira desordem naquela igreja na ilha de Creta. E aí a pergunta a qual devemos responder nesta noite, e é aqui que nós vamos discorrer mesmo a mensagem, terminei a introdução, a pergunta é a seguinte, qual é a maneira bíblica, ênfase aqui no bíblica, qual é a maneira bíblica para mudar esta situação? Não é buscar no Google, na inteligência artificial, não, em livros de autoajuda, não. Qual é a maneira bíblica de mudar essa situação? Qual é a orientação bíblica
para pegar uma igreja em uma cidade dentro dessas circunstâncias e mudá-las. São duas palavras-chave. Eu vou usar as palavras aqui no original. É uma escola, é para a gente trabalhar mesmo o aprendizado, para outros é relembrar o que já sabia. E as duas palavras que precisam andar juntas para mudar esta situação são as palavras ortodoxia. Repete aí depois de mim, ortodoxia. Tem gente que não falou, hein? Se não falar, eu vou aí, hein? Brincadeira, vou não. 1, 2, 3. Ortodoxia. Essa é a primeira palavra. A segunda é um pouquinho mais complicada, um pouco parecida e um pouco mais complicada. É ortopraxia. Ortopraxia. 1, 2, 3. Ortopraxia. Essas duas coisas que precisavam ser colocadas em ação para que aquela igreja saísse dessa condição deplorável em que se encontrava para uma condição de relevante na ilha de Creta. Ortodoxia e ortopraxia. O capítulo 2, versículo 1, Paulo começa dizendo, depois que ele traz todo o perfil dos crentes e tal, faladores vãos, desordenados, enganadores, etc., confessam que conhecem a Deus, mas negam. A igreja é essa aí, Tito. Aí o capítulo 2, versículo 1, Paulo diz, tu, porém, ó como é que vai mudar aqui o patamar. Eles são assim, eles são assim, eles são assim, eles são assim. E aí, Paulo, tu, porém, fala o que convém ao quê? Sã doutrina. É isso que você vai chegar lá e vai fazer, Tito. Sã doutrina. Ortodoxia refere-se ao corpo de ensinamentos fundamentais, doutrinas e verdades consideradas essenciais na Bíblia e no cristianismo histórico. O termo vem do grego ortos, que significa reto, correto, e doxa. Então você tem orto, reto, correto, e doxa. Doxa é fé, é crença, resultando no conceito, então, de que ortodoxia é uma fé correta, é uma doutrina reta, é uma doutrina bíblica, é a sã doutrina. A palavra para sã doutrina é ortodoxia. Então, Paulo está dizendo, Tito, não vá com inovações. Não entre com heterodoxia. O heterodoxo é o contrário do ortodoxo. É o invencionice, é a novidade. Não, chega lá, faz um negócio diferente, pinta de outra cor, bota outra luz, faz um teatro, põe dança. Não, negativo. Você quer mudar aquela igreja? Sã doutrina, sã doutrina, sã doutrina, sã doutrina. Ortodoxia, sã doutrina. Portanto, o que nós estamos vendo aqui é que Paulo está instruindo Tito a que ensine apenas verdades alinhadas com o evangelho íntegro de Cristo, contrapondo-se aos falsos ensinos. Ele tem que combater o falso, levando o verdadeiro. A gente acabou de ler, Paulo diz, a respeito dos desordenados, no versículo 10, dos faladores, dos enganadores. Paulo diz que a estes convém tapar a boca. O que é tapar a boca? De um falador vão, de um desordenado, de um enganador. Tapar a boca. Não deixem eles falar. Não entregue a eles a oportunidade de falar ao povo. Pessoas que são desordenadas, vai falar. Estamos falando de modelo, de exemplo. Se a pessoa não respeita a ordem, e você permite que ela fale, então, peraí, então ser um desordenado dá status, eleva a nossa... então está valendo. Não. Tira os desordenados. Faladores vãos, arranca o microfone deles. Se fosse hoje, arranca a oportunidade deles. Eles têm que sentar e ouvir sã doutrina. Tapa a boca deles. Porque se você deixar eles falar, eles transtornam casas inteiras. Eles ensinam o que não convém. Então coloque eles sentadinho, caladinho,
Nem que você tenha que pregar. Tem culto que dia aí em Creta, Tito? Tem culto todo dia. Então você prega segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vai enchendo esse povo de sã doutrina. Quando você perceber que já tem um outro obreiro aí alinhado, você começa a dividir com ele. Mais outro você divide. Mas não vá cedendo a oportunidade para enganador, falador vão, desordenado. Senão você pega todo o seu trabalho e joga na lata do lixo. Silencia os rebeldes. A expressão é preciso fazê-los calar. Demonstra que o ensino herético não poderia ser tolerado nem ignorado. Pelo contrário, precisava ser combatido ativamente. Tem que combater. Senão deixa margem de dubiedade. Alguém fica dúbio, mas será que é, não é? Agora fiquei confuso. Não pode haver confusão. Não pode haver dúvida. Não pode haver uma congregação, alguém, será que é assim, será que é? Eu não sei, o pastor diz que é assim, o vice dele diz que é assim. Eu posso dizer isso, que aqui não acontece dessa maneira. Mas imagine um ambiente que o pastor presidente fala uma coisa, o vice fala outra, um obreiro auxiliar fala outra. E fica aquela, quem é que você acha que está certo? É o pastor ou o auxiliar dele? É o vice, o segundo? Quem é que você acha que está com a razão? Imagina uma igreja sendo conduzida dessa maneira. Um trazendo sã doutrina e o outro com inovação. Um trazendo palavra bíblica e outro com invencionice. E aí aquela dubiedade, o povo confuso. Paulo disse, não, Tito, uma palavra só sã doutrina. Só sã doutrina. Só sã doutrina. Só sã doutrina. Falsos ensinos, eles ensinavam o que não deviam, misturando verdades do evangelho com doutrinas humanas, com ciências humanas, com fábulas judaicas, e aí vai misturando, pega a doutrina, mistura com história, com sociologia, com filosofia e com tantas outras doutrinas seculares, e faz aquela salada e entrega, e no final das contas ninguém entende nada, e não é a alma alimentada. Mas quando é sã doutrina, que é da palavra de Deus, quem é espiritual recebe, sai alimentado, saciado, glorifica a Deus, sem precisar forçação de barra. Ele está comendo o alimento que ele gosta, e à medida que ele se alimenta, ele vai se saciando, ele vai manifestando a sua alegria, a sua satisfação. Não precisa implorar para dar glória, prometer carro, sortear, não, é só dar alimento bom, e o povo adora Jesus Cristo. Cuidado com a motivação por ganância. O falso ensino não era apenas erro teológico, não era por ignorância, um erro, não. Era tudo muito bem pensado, porque era um meio, Pedro, para atingir um fim, a ganância. Não é porque eu aprendi errado, eu me equivoquei, fiz uma exegese incorreta, que me perdoa. Não era o caso. O caso que a coisa era pensada, era certeira, visava lucro desonesto, torpe ganância, o que tornava a situação ainda mais grave. Estamos tratando, irmão, sem sair do fio condutor da nossa ebol. Exemplo, modelo. A nossa fé, ela molda o nosso comportamento. Logo, doutrinas heterodoxas, que é essa contrária da ortodoxia, vão gerar uma fé heterodoxa. E esta, por sua vez, um comportamento que não é alinhado com a sã doutrina. Olha aí o perigo. Se você entrega uma fé que não é sã, e esse sã aqui do grego é higiene, que é a mesma expressão, para limpeza, higiene, que vai do mesmo radical que dá ágios, palavra grega para santo, santificação, tudo da mesma raiz, higiene, limpeza, santificação, sã, doutrina. Então, se você é alimentado de sã doutrina, você vai ter comportamento sã. Se você come alimento santo, você vai ter comportamento santo. A fé molda o comportamento. Uma fé heterodoxa vai gerar um comportamento heterodoxo. E aí, então, é onde entra a segunda palavra. Nós falamos que a primeira é ortodoxia,
Alguém lembra qual é a segunda palavra? Ortopraxia. O orto é o reto, o doxa é fé, é crença, então ortodoxo, uma fé, uma crença, uma doutrina reta. Ortopraxia, o praxis, é prática, é conduta. Então, ortopraxia é a conduta reta, é a prática de vida correta. Então, um cristão que doutrinariamente é ortodoxo, ele vai também ter ortopraxia. Sua conduta, o seu comportamento também será assim. Por isso que Paulo ele começa dizendo a Tito: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ele sabe que o que vai moldar o caráter, o que vai moldar o comportamento, o que vai moldar a atitude é a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então Paulo diz, primeira coisa, palavra de Deus, sã doutrina. E aí então o resultado vai ser um comportamento modificado. Você conhece gente que tenta fazer o contrário, que às vezes ele quer modificar por fora, sem que tenha sido já modificado por dentro. Não dá certo. Ele chega lá, ele muda forçadamente. Talvez a religião determine que ele mude a vestimenta e o comportamento, e aquela coisa forçada, sendo que no interior, no coração, ele ainda não foi mudado. Ele tentou se enquadrar num sistema rígido de regras, sem que a palavra de Deus não tenha ainda entrado e confrontado ele no coração, mudado no interior. Não tem como dar certo. Paulo sabe disso. Paulo não diz, vá com ortopraxia para gerar ortodoxia. Não, vá com ortodoxia, palavra para gerar mudança de comportamento. Perceba que eu falei desde o início que o problema da igreja era problema comportamental. Mas a solução é a palavra. Mas é comportamento, Paulo, é só chegar aqui e ensinar que é assim, assim. Não, é a palavra que faz, é a palavra que muda, é a palavra que transforma, é a palavra que regenera, é a palavra que age, que convence, que vence a carnalidade. Você não é capaz, você faz moldar a embalagem, mas o conteúdo continua podre, vai ser apenas mais um sepulcro caiado, como faziam os fariseus, por fora embelezado, por dentro só cheiro mau e rapina. Mas quando a palavra acessar o interior, o coração, vai fazer uma limpeza. É como alguém que é um vaso totalmente cheio de lama, mas começa a receber água limpa, água limpa, água limpa, água limpa, água limpa, e não é pouca não, é cachoeira de água limpa. Aquela lama bota para fora, sai, daqui a pouco só tem água cristalina dentro daquele vaso, transbordando e moldando até os seus dedos. É a palavra, irmãos, é a palavra. Aleluia. Tito, primeiro busque ser exemplar na palavra. E aí depois ele vai para o versículo 7. Já caminhando para o fim, mais 10 minutos no máximo. Versículo 7, olha o que ele diz, está ali. Em tudo te dá por... Que pesado, hein? Tito, em tudo, te dá por exemplo, seja o exemplo em tudo, de boas obras. Se nós voltarmos ao 16, eles confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Paulo está dizendo, os crentes aí, as obras deles são reprovadas. Eles confessam que conhecem a Deus, mas negam pelas obras. O comportamento está ruim, precisa ser alterado. Em primeiro lugar, pregue a palavra, ensine. Convém que você ensine a sã doutrina. Mas você também precisa ser o exemplo nas obras. Porque no final das contas,
O que você busca que a igreja seja, precisará você ser primeiro. Se você quer que a igreja seja uma igreja de oração, não basta pegar o microfone e dizer para ela orar. Ela precisa te ver orando. Se você quer que a igreja seja uma igreja que ame a Bíblia, não basta pegar o microfone e dizer, vá ler a Bíblia. Eles precisam te ver lendo a Bíblia. Se você quer que a igreja seja uma igreja de comportamento santo, não basta pregar sobre comportamento santo. Eles precisam ver você tendo comportamento santo. Você precisa ser o modelo. Você precisa ser o padrão. Ou seja, o dever do líder é ser exemplo. A melhor forma de um líder pregar é por meio de sua vida. O líder deve ser sempre exemplo em todas as coisas. Todas as virtudes que o líder deseja ver em seus liderados devem ser cultivadas primeiramente na vida dele mesmo. Por isso que Paulo diz, Tito, eu sei que você tem potencial. Você pode chegar aí e mudar essa cidade, porque você é diferente. E eu não vou colocar alguém aí que daí a 3 meses, 4, 5, 6 meses, vai estar copiando, sendo influenciado, repetindo. Eu sei que você é um homem firme, é jovem ainda, mas tem um caráter cristão já formado, tem uma personalidade formada. Você vai ser exemplo, você vai se manter firme, e pouco a pouco você vai mudando o comportamento destes que estarão debaixo da sua liderança, porque as virtudes que o líder deseja ver em seus liderados devem ser cultivadas primeiramente nele mesmo, pois dizer e não fazer, o nome disso é hipocrisia. Se a gente fala e não faz, estamos sendo hipócritas. Paulo diz, em tudo te dá por exemplo, de boas obras. E aí vai, na doutrina, mostra incorrupção. Se os crentes aí são corruptos, você tem que ser incorrupto. Uma pessoa incorruptível. Você tem que ser exemplo. Você tem que ser alguém que mostra gravidade, sinceridade. A sua linguagem precisa ser sã e irrepreensível. Se as pessoas têm uma linguagem que usam termos chulos, baixo calão, e você precisa ver isto sendo mudado, você precisa ter linguagem sã e irrepreensível. Para quê? Para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. É como se a realidade da igreja na ilha de Creta era uma em que o mundo apontava e dizia, ih, aquele crente é assim, ih, aquele crente é assim, ih, aquele crente é assim, ah, aquele crente é assim. Mas alguém perguntasse, e esse novo líder que chegou aí agora? Não, ele aí a gente não tem o que dizer não. Esse aí. E a gente já está percebendo que de pouco a pouco uns crentes lá estão começando a melhorar também. Porque agora esse aí é diferente, ele é firme, ele é sério, ele tem uma linguagem sã, ele é irrepreensível, ele é uma pessoa honesta, séria. E aí então Paulo vai orientando a Tito a ele buscar ser exemplo. Esta palavra exemplo dá origem a um termo grego que significa uma estampa. Tito deveria viver de tal modo a imprimir a sua estampa espiritual na vida de outros. Isso envolvia boas obras, sã doutrina, seriedade, atitudes, etc. Parece impossível. E eu comecei a minha fala mostrando o desconforto de ter que ser exemplo, referência, porque parece ser impossível. Imagina receber o desafio de seja exemplo em tudo. Imagina, seja exemplo em tudo. Parece impossível alcançar esse patamar de conduta. Eu fiquei meditando, que desafio. E humanamente falando, irmãos, de fato é impossível. Mas o que o esforço humano não faz, a graça de Deus
7, coloca lá o texto, 7. Em tudo te dá por exemplo. 8, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. 9, exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor, em tudo agradem, não contradizendo. O 10, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus. Natália outro dia pregou sobre isso, né? As nossas boas obras são um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Mas aí é que entra o versículo 11, Paulo, se Tito questionasse, mas Paulo, é impossível eu cumprir esse elevado padrão. Paulo diz, eu sei que é, Tito, mas é exatamente por esta razão que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. É a graça que se manifestou para agir por nosso intermédio, elevando o nosso patamar de conduta. A sua carne quer a imoralidade, mas a carne te ajuda a se santificar. A sua carne quer o pecado, mas a graça te ajuda a caminhar no caminho que busca as coisas do alto. Deixe a graça de Deus agir na sua vida. Você por você mesmo não consegue, mas se renda ao poder da graça, se renda ao agir da graça. Tito, não seja pregador de fábula. A fábula não muda a vida de ninguém. Pregue a graça. Pregue a graça. Não seja mais um contador de história. Os púlpitos já estão lotados de contador de piada, aonde os crentes entram, riem até não aguentar mais e volta para casa da mesma forma. Mas quando a graça é pregada e ela se manifesta, ela traz salvação, ela traz mudança, ela traz transformação, ela gera arrependimento. Deixa a graça agir. Mas a graça não está dando dinheiro, não. A graça não está dando ibope, não. Pregadores de graça ou da graça, que pregam de graça, a graça, prega lá uma vez ou outra. Não se preocupe se não está conseguindo ajuntar tesouro aqui na terra. Pregadores da graça têm um tesouro no céu. Pregadores da graça têm um tesouro no céu. Continue pregando a graça. Não negocie. Ei, Ramandaraba, Shurabahaya, ei, Daramakandarabia. A graça. A graça. Nós precisamos aprender que a palavra, ela é suficiente. E ela me ensina. Olha que coisa linda, irmão. Já pode os músicos se preparar aqui, mais 5 minutos eu encerro. A equipe de louvor pode se preparar aqui. Um hino para permitir o fluir da graça em nosso meio. Mas olha que coisa linda o versículo 12. Porque no 11 ele diz que a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E ele diz que esta graça, ela é instrutora ou ensinadora, porque ela nos ensina. A graça nos ensina que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. A graça, ela ensina, ela é educadora, ela é uma verdadeira tutora. Dentro da cultura da Grécia, é esse o sentido, é ser um tutor. O que é um tutor? É alguém que não é capaz de fazer algo, não sabe andar, não conhece o caminho, é como se fosse um cego, mas a graça como tutora te pega pela mão e vem te ensinar, vem te ensinando, o caminho é por aqui, ó, é aqui que você tem que andar, não pisa aí não, pisa aqui, evita esse ambiente, vem para esse. A graça, ela é educadora. Seja educado pela graça, seja ensinado pela graça, seja hoje um aprendiz do professor por excelência, que é a graça. Porque a graça se há manifestado. A graça tem nome e responde pelo nome que é sobre todo nome.
Por isso não há manifestada, mas sim manifestado Jesus. Com quem eu aprendo a renunciar? Com quem eu aprendo a abdicar? Com quem eu aprendo a me esvaziar? Com quem eu aprendo a vencer tentações no deserto? Está faltando referenciais na terra? Normal, nós somos falhos e pecadores, mas a graça, a referência por excelência é ela. A graça nos ajuda a focar no céu. Versículo 13: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A graça diz: aguenta, está sofrendo aqui embaixo, mas logo logo o céu vai se abrir. Aguenta mais um pouco, estão difíceis as coisas aqui embaixo, mas o céu é logo ali. A graça nos ajuda a focar no céu. Os crentes devem viver aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Foi Ele o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. Foi Ele que veio para purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Só somos capazes de fazer boas obras se formos dele, porque ele é que separou um povo que é dele, e esse povo dele é especial, é zeloso e pratica boas obras. E ele encerra o capítulo 2 dizendo: fala disso, não fala de outra coisa, não fala disso, exorta, repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Receba esta palavra essa noite, no nome de Jesus. Querendo Deus, amanhã estaremos aprendendo mais, pela manhã e à noite, e a graça vai fazer a obra dela em nosso meio, para a glória de Jesus. Pode adorar a Deus. Aleluia. Oh, glória.